Palavras de fé, com Bispo Palhano Rocha. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos o homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Pessoal, olha para mim aqui, para você ter uma ideia. A Bíblia fala, Davi ainda não era um rei. Davi ainda não era um rei. Mas Davi tinha com ele uma promessa de Deus. Uma promessa que ele seria rei. Será que tudo que vem para a nossa vida nós temos que, primeira coisa, nós temos que crer. Amém? Amém? Primeira coisa, nós precisamos crer quando é feita uma promessa na minha vida. Eu não estou me referindo à promessa de homens, porque homem é homem, né? Carne é carne. E os sentimentos do homem sempre são sentimentos em que às vezes nos leva a prometer, mas às vezes também nos leva a enganar. Tem aquele do espírito do engano e tem o espírito daquele que realmente tem um sentimento de querer fazer o bem, mas quando na verdade amanhã pode dar para trás. Isso pode acontecer. Agora é interessante que Davi tinha uma promessa de quem? De Deus. Quando nós temos a promessa de Deus, nós não devemos de forma alguma deixar que a dúvida ela entre no nosso coração. Não podemos. Você lembra quando Pedro falou assim para Jesus: Senhor, o que vai ganhar aquele que largou pai, mãe, campo para te seguir? Aí ele falou assim: ganhará 100 vezes mais, né? Ganhará 100 vezes mais. Ganhará o porvio, que é a salvação, e ganhará 100 vezes mais aqui na terra. Ali Jesus estava fazendo uma promessa para aquelas pessoas que abandonaram o mundo lá fora para poder servir ao Senhor Jesus. Ou seja, nada mudou, de lá para cá nada mudou. Será que está dentro de mim? Será que eu tenho coragem de renunciar o que possa estar lá fora, mas que eu ainda estou ligado que está lá fora? Será que eu tenho coragem de renunciar tudo isso que está existindo na minha vida por uma promessa que eu recebi da Bíblia, que eu recebi de Deus? Essa é a grande questão. Porque quando Jesus apareceu, quando ele ressuscitou, que ele apareceu aos discípulos, legal que ele chegou para Tomé e disse: ô Tomé, olha para mim, bota o dedo aqui, bota o dedo nas chagas, bota o dedo. Aí disse: olha aqui a minha costela furada, né, com a lança, ó aqui. E naquele momento, por que ele fez aquilo com Tomé na frente de todos? Porque Tomé era uma das pessoas que estavam com os discípulos, que estava entrando ali para substituir aquele a quem tinha saído, Judas. Mas ele estava duvidando. Ali havia uma dúvida. Por isso que Jesus falou para ele: olha aí, cara, ó, eu ressuscitei. Está aqui os pregos que você viu. Está aqui a costela furada e tudo e tal. Aí Jesus diz para ele:
Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Seja crente. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? Não seja incrédulo, seja crente. Sabe por quê, pessoal? Porque é necessário para você, para mim, eu que prego, você que escuta e vem na igreja, é necessário que de fato haja uma fé no meu coração acerca de quem é Deus. Davi podia muito bem duvidar da promessa de Deus. Por quê? Porque desde quando Davi teve a promessa que seria rei, Davi só teve situações difíceis na sua vida. Mas a vida é assim mesmo, pessoal. A vida é desse jeito. Às vezes, quando você quer conquistar algo, que você se esforça para conquistar, você percebe que você tem que sacrificar outras coisas, outras situações. Você percebe isso. Aí você pensa o quê? Poxa, depois que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu tal, me comprometi com isso, tudo está mais difícil para mim. Não, é natural. É natural. É natural por quê? Porque eu procurei dar muito mais de mim. Como eu estou dando muito mais de mim, então mais esforço eu estou fazendo. E quando eu faço mais esforço, eu vou me cansar. E sem falar aqueles que vão chegar para tentar me abater, roubar a minha confiança. E se eu sou fraco, então vai tudo dar errado na minha vida. Vai tudo dar errado. Às vezes as pessoas dizem um comentário entre os lutadores, os atletas em si. Fulano tem a mente de campeão. Mas ele não sabe que expressão é essa que ele tanto usa. Fulano tem a mente de campeão. A mente de campeão tem todo aquele que tem fé. A mente de campeão é todo aquele que é confiante. A mente de campeão é todo aquele que acredita no seu treino, na sua dedicação, aquelas pessoas que estão lhe ajudando. Então, ele tem a mente de campeão por quê? Porque ele é focado, ele não está ali para perder, ele não está ali, como se diz, só para participar. Não, ele está ali para ganhar, ele não está para brincadeira. Então Davi tinha essa cabeça. Davi tinha essa cabeça. E como ele tinha essa cabeça, então ele passou por muitas situações difíceis, mas ele sempre se manteve de quê? De pé. Porque ele sabia quem me fez essa promessa, quem foi? Foi Deus. Amém? Quem me fez essa promessa foi Deus. Como foi Deus que me fez essa promessa? Então eu não vou recuar. Não vou recuar, porque quem me fez essa promessa foi Deus. Não foi homem, ainda que tenha sido homem, mas um homem que eu sei que é de Deus. E ele falou que Deus vai abençoar a minha vida. Não é que ele vai abençoar, Deus vai abençoar. Então pronto. Foi o profeta que derramou o azeite na cabeça dele? Foi. Mas não foi um profeta qualquer. Foi um profeta enviado por Deus, que chegou ali, escolheu entre eles, talvez aparentemente o mais frágil, mas era aquele que Deus tinha escolhido. Amém? Quando Deus escolhe, não tem isso que é o mais fraco, se é o mais feio, o mais bonito. Não, quando é uma escolha de Deus, acabou a escolha de Deus, é pronto. Então Deus escolheu a pessoa certa, pronto, acabou. Agora, eu só preciso estar confiante. É por isso que Jesus, quando se apresentou aos discípulos, foi logo direto a Tomé. Porque Tomé era cheio de dúvida. Tomé não acreditava que aquele homem que estava morto na cruz pudesse ressuscitar, pudesse de fato estar ali no meio dele. E ele chegou, foi direto logo a Tomé. Para você ver como Deus conhece os da fé. Para você ver como Deus conhece os da fé. Deus identifica facilmente quem são os da fé, quem são os medrosos, quem são os tímidos. Deus identifica pela sua atitude,
pela sua atitude, a atitude que você carrega consigo mesmo. E Deus identificava Davi dessa forma, pelo que ele via, como é que ele trabalhava, os critérios que ele usava de fé, de zelo e de tudo para poder agradar a Deus. Então é nesse sentido que Deus, ele olha para o homem. Ele olha para o homem. Por isso que a Bíblia diz que ele anda à procura de homens tementes a ele. Pessoas tementes a ele. Pessoas que tenham confiança nele. Pessoas que carreguem uma certeza de que Deus é Deus. Amém? Amém? E você vê que é tão forte que no versículo 2 diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele os 400. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha o que ele falou. Olha o que ele disse. Tudo dele era com Deus na frente. Ele disse: deixa esses homens vir a mim, deixa minha família vir a mim, pode deixar, que eu vou saber com Deus o que é que Deus quer comigo nesse negócio, como é que Deus vai agir. Mas você vê que ele não abriu mão, ele não desistiu. Ele estava ali, como que diz, estou aqui para tudo ou tudo. Eu não estou aqui para brincadeira, não estou aqui para duvidar de Deus, estou aqui para crer. Então eu só quero ter a certeza, a minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Ou seja, Davi se fez povo daquele povo para quê? Para poder estar no lugar seguro. Olha a inteligência de Davi. Davi é inteligente toda hora. Eu vou ficar por aqui, estão querendo me matar, estão querendo isso, estão querendo aquilo, mas eu vou ficar por aqui. Uma porta me abriu aqui, eu vou ficar por aqui, até eu entender o que é que Deus quer comigo aqui. Como é que Deus vai fazer? Davi podia muito bem ter mudado a cabeça, conheceu pessoas novas. Ele podia ter ficado orgulhoso com aqueles homens que vieram a ele e que ele se fez chefe deles. Davi podia ter deixado passar muitas coisas na sua mente, mas Davi, ele permanecia focado com Deus. Amém, igreja? É o que Deus quer. É o que Deus quer, gente. O que Deus quer é isso, que eu não deixe de estar focado com Deus. Eu não posso de forma alguma deixar que alguma coisa, porque tem gente que é assim, né? Ela está na igreja, ela está bem, ela está lutando, ela é fiel, tal, aquela coisa toda. Mas interessante que se alguma coisa ela der o olho ou der o ouvido e que ela possa achar melhor, ela já enfraquece com Deus para servir aquele outro senhor. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que facilmente, é como ela não tivesse segurança do que ela quer. É como ela não tiver segurança do que ela quer. Porque aquele que tem segurança do que ela quer, você vê que ela não muda o seu projeto. Ela está ali. Ela está ali. Aí ele fala mais aqui. Aí fala aqui no verso 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Entra. Davi saiu e foi para o bosque de Orete. Quer dizer, Davi até então estava tudo certo. Mas quando o profeta, que ele viu que era algo de Deus para falar para ele, então Davi, ele já entendeu que aquilo era uma resposta de quem? De Deus. Tem muita gente procurando o lado mais fácil. O que é mais fácil para mim? O que pode ser mais fácil para mim? Então mais fácil é abrir a Bíblia.
difícil é jejuar, difícil é jejuar, difícil é orar na madrugada, difícil é fazer uma campanha, tudo isso é muito difícil. Fácil é abrir uma Bíblia, ou se não fácil é pegar qualquer cara que diz que é profeta e ouvir o que ele está dizendo. Porque virou moda, né? Virou moda. Virou moda, os caras agora tudo chega na igreja e fala o que as pessoas querem ouvir, e elas se agradam em ouvir, e elas continuam andando assim, nada dando certo na vida dela, mas é mais fácil para ela fazer isso do que fazer um jejum, do que acordar na madrugada, do que fazer uma campanha. Então ela vai para o mais fácil. E o mais fácil, o diabo manifesta o seu poder para poder desgraçar a vida da pessoa, ou desfazer a promessa que Deus tem para a vida dela. Você observe aí no livro de Salmos 89. 89, olha o que é que diz o Salmo 89. Você está com a Bíblia aí? Pega o Salmo 89, no versos 20. Versos 20, Salmo 89, versos 20. Interessante. Olha o que a pessoa perseverar, o que a pessoa sabe ter certeza do que Deus quer comigo, do que Deus vai fazer na minha vida. Eu estou aqui por um objetivo. Eu estou aqui com um objetivo. Qual o objetivo que eu estou carregando, meu Deus? Eu vou lutar por esse objetivo. É o que de fato eu quero, é o que eu desejo. Então eu vou lutar por esse objetivo. E a pessoa lá na frente, ela vê que ela vai alcançar. Mas se ela não tiver nenhuma dúvida, se ela tiver a certeza. Olha o que ele diz aqui, Salmo 89, versos 20. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele, e o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Quer dizer, você vê que na promessa de Deus, em que ele foi ungido, então ele foi ungido para isso. Ele foi ungido para isso. Encontrei meu servo com santo óleo ungi, para quê? Para que eu pudesse ser com ele, meu braço vai ser firme com ele. Mas Deus está dirigindo a Davi que a vida toda, até a morte, até a velhice, Davi foi com Deus ali. Amém, pessoal? Até na hora do seu pecado, quando ele pediu perdão a Deus, ele pediu diferente. Até na hora do seu pecado, a sua desobediência com Deus, ele foi diferente para pedir perdão. Quando Deus exigiu para ele que ele fizesse um altar e ali levasse a sua presença animais para ser queimado, quiseram facilitar essa atitude de pedir perdão, que a atitude era essa, fazer um altar, botar o animal para ser queimado. Quiseram oferecer para ele, ele falou, não, eu não quero nada que não me custe nada. Eu quero tudo que me custe alguma coisa, porque eu quero que Deus veja a minha sinceridade. Amém, pessoal? Amém? Porque o que Deus quer conhecer do homem é a sua sinceridade. Não adianta só pedir perdão, mas o meu pedido de perdão tem que ser com sinceridade. Eu estou realmente arrependido. Mas se amanhã, bispo, eu vier pecar de novo, amém, fazer o quê? Fazer o quê? Você não está pedindo perdão com a intenção de que você vai pecar amanhã, não. Até porque isso não é pedido de perdão. Mas se eu peço perdão com a intenção de que eu não quero pecar, mas se acontecer, eu vou voltar a pedir perdão de novo. E vou caminhar na presença dele. Vou caminhar por quê? Porque há uma promessa na minha vida. Diga glória a Deus. Há uma promessa na minha vida. E se há uma promessa, eu não vou abrir mão da minha promessa. Não vou abrir mão. Não vou abrir mão, eu vou andar ali com Deus. Porque há uma promessa. Se há uma promessa, a promessa que eu tenho colocado diante de Deus é a minha família, que eu quero
que eu quero convertida, salva. É a minha casa que eu quero que Deus prospere, que salve. Então, existem várias promessas que você traz para diante de Deus. Mas eu pergunto a você: você está disposto a se colocar como os valentes de Deus? Não é de Davi, de Deus. Ali eram os valentes de Davi, aqueles homens. Mas nós nos colocamos como o valente de quem? De Deus. Porque Deus, é isso que Ele quer se agradar. Quando eu chamo de valente, o que é uma pessoa valente para o bispo Palhano? É uma pessoa resolvida, é uma pessoa determinada, uma pessoa perseverante. O valente não é quem tem a língua comprida, não é quem fala muito. O valente não é quem quer espancar. Não. Às vezes nós somos valentes quando recuamos, juízo. Mas eu posso muito melhor ser avaliado como valente quando eu sou aquela pessoa que avanço para aquilo que eu quero. Sou determinado, sou aquela pessoa que persevero, sou aquela pessoa que sou resistente, né? Então esse é o valente. Esse é o valente, o pai de família que luta para dar de comer os filhos. Aquele cara que luta para segurar o seu casamento, a luta terrível, é contendo a cara, mas o cara está lá lutando. Puxa, isso é valentia. Os covardes caem fora com facilidade. Os covardes se matam. Os covardes desistem. Esses não são valentes. Então os valentes são diferentes. Os valentes são trabalhadores. Os valentes são cumpridores com as suas promessas. Os valentes não recuam na dificuldade. Os valentes estão sempre ali de pé. Então, esses são os valentes de Deus. Amém? Então, Davi era o valente de Deus. A maneira como ele se postou diante do gigante: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que ele não tinha condição nenhuma, mas o seu Deus tinha toda a condição. Então, o valente é esse. O valente é aquele que persevera pelo que ele quer. É aquele que é determinado, é aquele que crê na promessa de Deus. É aquele que crê que a sua atitude agradou a Deus. Por isso que aqui ele fala assim, né? Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. E ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, o meu Deus e a rocha da minha salvação. Né? Ele disse que tudo isso aqui estava sobre Davi. Por quê? Porque Davi era aquele sujeito aprovado por Deus. Quem quer ser aprovado por Deus aqui? Pois é, o aprovado por Deus é esse. Não é o que anda com revólver, não é o que usa uma espada, não é o que anda espancando as pessoas, maltratando, com ignorância, com arrogância. É aquele que... Não. O aprovado é aquele que está na presença de Deus e crê em Deus. E é aquele que, por situação nenhuma, ele duvida do que Deus vai fazer na sua vida. Ele não duvida. A prova é tanto que ele não duvida, que ele age com a sua fidelidade, com o seu dízimo, com a fidelidade com os seus votos. Ele não tem medo de agradar a Deus. Por quê? Porque ele sabe qual vai ser o resultado da sua fé. Ele sabe. Viu? Ele sabe. Você viu quando Jesus disse assim para Pedro? Ó, presta atenção. Jesus disse: eu hei de ser entregue na mão dos homens. Serei sacrificado, serei açoitado e humilhado. Aí Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não pode aceitar uma coisa dessa não. Jesus disse o que com ele? Afasta para lá, Satanás. Tu não cogita das coisas do Espírito, tu só cogita das coisas da carne. Pedro deve ter ficado espantado, deve falar: vai, eu fui querer elogiar o homem, defender o homem, fui aqui dar uma puxadinha no saco, dar uma babadinha nele aqui. O homem me esculhambou, não entendi nada. Claro que ele não entendeu, que ele não estava no Espírito. E quando a pessoa não está no Espírito, ela é assim mesmo. Quando ela não está no Espírito, ela discute porque o pastor pede uma oferta, porque o pastor pede um dízimo. Ela discute porque o pastor disse isso, disse aquilo. E quando está no Espírito, ela não discute nada. Quando essa pessoa está no Espírito, daquele que agrada a Deus,
ela está ali para tudo ou tudo. Por quê? Ela sabe do resultado. Então esse é o aprovado por Deus. O reprovado é assim. O reprovado é assim. Como Jesus disse para Pedro. Olha, Pedro teve muitos momentos que se Deus não tivesse o discernimento, não teria percebido quem era Pedro. Teve um momento que Pedro disse: Senhor, estarei contigo para o que der e vier. Jesus disse: Pedro, vai te converter, vai converter tua família, tá bem? Porque hoje mesmo tu vai me trair 3 vezes, não foi isso? Pedro, não estou entendendo nada. Pedro podia ser um cara aprovado se Deus não tivesse discernimento, se Deus não tivesse o Espírito Santo, Jesus não tivesse. Em outro momento ele cortou a orelha do soldado. Jesus disse: Pedro, para que fazer isso? Mais uma vez ele mostrou que ele estava na carne. Pedro, por que fazer isso? Será que tu não pensas que se eu quisesse, eu invocaria uma legião de anjos e isso aqui estaria por fim? Depois Pedro veio com aquela conversa com Jesus, né? Que ele não podia passar por uma situação difícil. Jesus disse: vai fora, Satanás. Tu não cogita das coisas do Espírito, tu só cogita das coisas da carne. Então, os aprovados por Deus não são esses. Pedro desceu sobre as águas. Desceu sobre as águas. Eu posso ir, Senhor. Jesus disse: venha, Pedro. E ele foi. O vento soprou forte, Pedro afundou. Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mais uma vez ele não foi aprovado. Aí tem pessoas que perguntam: por que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque Jesus tinha muitas dúvidas a respeito de quem? De Pedro. Jesus tinha muitas dúvidas a respeito de Pedro. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu me ama? Amo, Senhor. Tu me ama? Não, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Tá bom, apacenta minhas ovelhas. Não é assim que nós conversamos com pessoas que você não tem muita confiança, muita segurança? É assim que nós conversamos. Diferentemente quando é alguém que você tem confiança, alguém aprovado, você sabe que a palavra daquela pessoa é o quê? Qual é a expressão que dão lá fora? A palavra dessa pessoa é um tiro. Falou, está falado. Falou, está falado. Mas já tem aquela que falou, você fica: sei não, hein? Sei não, hein? Pois bem, se nós homens somos capacitados para ver pelo comportamento de certas pessoas, agora você imagina Deus. Imagina Deus. Por isso que Davi sempre foi um valente de Deus, aprovado por Deus. Porque em nenhum momento ele baixou a cabeça, em nenhum momento ele recuou, em nenhum momento. E é isso que Deus quer ver da gente. Amém? Amém? Ainda que me apareça uma proposta muito boa, mas o aprovado vai deixar a proposta para lá. Por quê? Eu vou nessa proposta aqui, na promessa do meu Deus. Foi Ele que deu a vida por amor a mim. Eu vou nessa. Eu vou me tornar um valente. Eu vou me tornar uma pessoa diferente, para Deus me abençoar. E eu quero ver se Deus me abençoa. Eu quero ver. Eu deixo de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Eu deixo de pregar o evangelho do Senhor Jesus, se é aquele que persevera, se Deus não abençoa a vida dele. Eu não posso falar por aquele que desiste de Deus. Não é da igreja, ele desistiu de Deus. Ele desistiu, então por você eu não posso falar nada. Mas por aquele que vai perseverar para receber a promessa, principalmente a principal promessa: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas eu acrescentarei. Então, meu amigo, nessa promessa aqui eu não abro mão. Amém? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Então pronto, eu vou viver isso aqui, acabou. Eu vou viver até a morte. Já estou vivendo mais de 30 anos, eu vou viver o resto da vida. E vou alcançando, e vou alcançando. Com isso eu sou tido para Deus como um valente de Deus. Então, se você de fato falar: bispo, eu me tornarei a partir de hoje um valente de Deus. Não vou abrir mão da minha fé, da promessa que eu tenho com Deus, que eu quero com Deus. Então pronto, estamos juntos. Fica de pé no nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Fica de pé, feche seus olhos.